Então, na continuidade aqui, isso se estendeu inclusive para o Brasil, essa perseguição, esse massacre, né, Quer dizer, o povo ia fugindo para tudo quanto é lugar e a Igreja Católica tinha poder, né, em todo o mundo, na verdade. Então, até o século XVIII, ainda, né, no Brasil havia muita perseguição, isso promovida pela Igreja Católica. O que acontece? Eles então, né, no Concílio de Trento, eles introduziram esses livros, ou seja, começaram a retrabalhar a teologia e criaram uma espécie de uma censura, que era chamada de index, né? O index condenava os livros dos quais a Igreja Romana não concordava. Então, olha só, todo livro escrito que a Igreja Romana não concordava, eles proibiam. Tem alguma semelhança de hoje assim, irmão? Parece que é proibido ler qualquer coisa que não seja gospel, né? Qualquer coisa que não seja da linha protestante. Não é só literatura, parece que música, filme, é um bocado de coisa que o povo diz, não, se não é da igreja aqui, é proibido, né? Isso é um absurdo, né, irmão? A gente precisa levar os irmãos à maturidade e não à proibição e à censura. A gente precisa entender que há vozes de Deus, inclusive, né, em todos os lugares. A gente brinca que é assim, tendo um rótulo evangélico, parece que tudo é de Deus. Como também aquilo que não tem rótulo evangélico parece que nada é de Deus. Não é verdade, nenhuma coisa nem outra. E aí eu costumo falar, é engraçado que a gente condena o 1 Coríntios capítulo 13, né, o amor cantado na boca do Renato Russo, mas a gente considera que a vingança na boca da Damares tem sabor de mel. E é estranho esse negócio aí, né? Vamos lá, Eduardo, quer falar alguma coisa? Diga aí, meu amado. Oportunidade, 5 minutos, varão, para dar um beijo na flor. Microfone. Professor, logo que eu vim morar aqui em Campinas, eu congreguei numa igreja e o presidente da igreja e tal instituiu a Bíblia do culto. Então era obrigado a todos os irmãos ter a Bíblia do culto. Você não poderia levar outra Bíblia para a igreja a não ser a Bíblia do culto. Porque tinha uma versão específica? Tinha uma versão específica, é isso? Não, é porque assim, eles têm a própria publicadora deles, né? Então tinha que ser comprada a Bíblia deles. E tipo assim, uma Bíblia normal custaria R$80, e na época eles vendiam acho que a 120. Tá. Encaixa mesmo nisso que o senhor falou aí. Sim, Isso pode, aquilo não pode, né? Mas é só isso aí que eu queria falar. Sim, toda imposição, irmãos, tudo que é imposto e censurado, proibido, porque assim, Deus, quando há uma palavra de Deus proibindo tal coisa, né? De fato, a palavra de Deus é perfeita, mas não é nunca uma proibição pela proibição. As regras de Deus, elas são como uma cerca, né, que não nos deixa cair no abismo, é bem diferente. E Deus sempre quer levar as pessoas à consciência, ao entendimento. Essa é a questão. O Evangelho sempre leva à liberdade, a advertência para que essa liberdade ela não se torne uma libertinagem onde a gente se perca no caminho. Mas a intenção bíblica, a intenção de Deus é nos levar à liberdade com uma maturidade, onde a gente decida pela consciência e pelo entendimento e não por ameaças e não por proibições pela proibição. Porque a proibição sem a conscientização gera mais tentação ainda. Você pega um jovenzinho, só fala que é pecado fazer sexo antes do casamento, só fala isso e não sei o que, e reprime e proíbe, isso só vai gerar mais tentação, né? Então você precisa conscientizar, levar a compreensão e semear os valores e as virtudes. Então a gente precisa entender que nunca a imposição faz parte do Evangelho. Nunca, absolutamente. No ensino, numa pregação, né? Jamais pode ser a imposição de ideias. É por isso que eu acho muito perigoso esses embates aí, onde os caras querem assim, enfiar a goela abaixo, quer que o outro aceite. Não, amados. Se nós entendemos que a palavra de Deus ela vai se encarregar, ela é poderosa suficientemente, sem o meu poder argumentativo, sem a minha imposição de fazer o que ela tem que fazer. Então nunca, entendo eu, que um professor, um pregador, um pastor deve impor coisa alguma, porque eu nunca vi Jesus fazendo isso. Jesus, ele expunha e propunha. Então eu exponho e proponho, nunca imponho. A imposição ela não deriva da ação do Espírito Santo. Não há imposições de Deus, há proposições de Deus, há convites de Deus. Mas Deus mostra os dois caminhos.
Ele sugere, escolhe isso aqui porque isso aqui vai dar na vida, esse aqui vai dar na morte, mas aí eu proponho para você, está proposto, né? Está exposto e nunca imposto. E aí censurado tudo quanto é coisa. Né? Então os livros que não são da nossa editora, a revista de escola dominical que não é da nossa editora, a Bíblia que não é da nossa editora, né? Então você percebe que há essas imposições. Isso é colocar cabresto, isso é colocar, na verdade, controle, né? E o povo gosta disso, né? Eu digo, a liderança gosta, né, de controle. O líder fica apavorado, desesperado, irmãos, quando não tem controle. Né? Quando as águas assim já levam o povo, certo? Enquanto a aguinha está no tornozelo está de boa, enquanto está na cintura está de boa, mas a água assim já não dá, né? Não dá mais pé, aí fica apavorado, porque é Deus conduzindo. Quando a Bíblia diz assim que os salvos, os regenerados, eles são como um vento, aí os caras ficam apavorados. Por quê? Quem é que apacenta vento? Quem consegue controlar vento? Ninguém. Mas os servos de Deus são assim, guiados pelo vento, guiados pelo Espírito. Né? Então aqueles que confiam na palavra de Deus, eles confiam na palavra de Deus. Mas aqueles que não confiam na palavra de Deus, aí eles manipulam, ameaçam, chegam às raias do absurdo em dizer que se você não ficar ali não tem salvação, se você não sair com a bênção daquele fulano, você está lascado, está perdido. São coisas de louco, irmãos. Tudo é coisa assim, ó, de doido. É um negócio absurdo que a gente vê aqui, ó. Né? São armas, são ferramentas da religião que aqui a Igreja Católica usou e que infelizmente ainda muitos movimentos, hoje se dizendo evangélicos, eles também usam do mesmo método, né? Então esse index foi criado aí, tá? Que era mais ou menos uma censura e eles repreendiam no campo das ideias ideológicas, né? A lista de livros condenados incluía todos os escritos protestantes e todas as versões da Bíblia, exceto a Vulgata Latina. Então olha só, Eduardo, né? Tinha que ter aquela versão lá. Era a versão da Vulgata Latina. Qualquer outra versão, né, era proibido, não podia. O index não se limitava a combater as crenças protestantes, mas igualmente todo pensamento que conduzisse ao progresso. Pesquisas e estudos de toda a natureza foram praticamente aniquilados na Itália, na Espanha. Assim a Igreja Romana tornou-se a patrona do obscurantismo religioso e cultural no mundo. Então essa que é a questão, né? Quando você... Irmãos, o conhecimento liberta. Jesus disse isso. O conhecimento liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando eu vejo a igreja não incentivando o conhecimento, não incentivando as pessoas a estudarem, não incentivando as pessoas a conhecerem de fato, né? Fora dos arraiais, fora do apriscozinho, fora das quatro paredes da denominação, eu percebo algo muito perigoso, que é o estímulo à ignorância, porque o ignorante você manipula mais fácil. Então, essa ideia, por exemplo, de que o estudo é algo avesso, é algo contrário, é algo que descontribui para a espiritualidade, na verdade eu vejo como uma proposta anticristã, né? Uma proposta infernal, demoníaca, uma proposta, na verdade, que ela não vem de Deus. Então eu vejo muito perigoso essas conversas, né, que se tem de um tom pejorativo de um cara que faz teologia, né, um cara que ouve e lê, né, outras pessoas, muitas vezes que não é da linha teológica e etc e tal, ou que não... Irmãos, a gente não conhece a nossa cultura, a gente despreza Eu estava ouvindo hoje uma música, a gente chama de música secular, né? Não é isso a expressão que a gente usa? Para mim, eu não consigo entender o que é música secular. Porque para mim, tudo o que é saudável, tudo o que é... A Bíblia diz, né? Se há alguma virtude, se há algum louvor, se há alguma coisa boa, é isso que deve ocupar a nossa cabeça, né? Filipenses capítulo 4, verso de número 6, se não me falha a memória, né? Tudo que é virtuoso, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, nisso pensai. Então, eu estava ouvindo hoje uma música que eu não considero secular, né? Eu considero que é uma música... Irmão, se a gente pega... Isso aqui depois vai ser publicado, né? Não estou nem aí, não.
Depois vocês procurem uma música chamada Vilarejo. Vilarejo. Eu desconheço, não é que eu sou um cara informado na música gospel não, mas eu já ouvi um bocado de coisa nesses 21 anos aí, tá? Né? De Cassiane até Gladys Cabral, até João Alexandre, ou seja, peguei aqui ó, a mais conhecida dos pentecostais e um dos mais também conhecidos lá dos reformados, né? João Alexandre, Gladys Cabral, Estênio Márcios, ó, esse povo que muitos cristãos nem conhecem, são poetas, os caras assim, fantásticos, né? E aí, o que acontece? Eu nunca vi ninguém descrevendo o paraíso poeticamente como essa música chamada de Vilarejo. Sabe quem é a autora? Marisa Monte, né? Você pega uma letra, meu, não pode ser o diabo que tenha dado para aquele homem aquela letra, né? Para o John Lennon, que é a música Imagine. Vocês já leram a música, irmão? A letra da música Imagine? Que coisa linda! E tantas outras. Eu vou passar para vocês lá no grupo a música que eu estava ouvindo hoje. Eu falei, isso aqui é Bíblia pura. É Bíblia pura, irmãos. É um negócio impressionante. Mas o cara não se declara cristão, talvez não seja mesmo, evangélico e tal, mas aquilo é Bíblia. Enquanto a gente vê muitas coisas sendo cantadas dentro de igreja, que não, a mensagem não tem nada a ver, o negócio todo atrapalhado, né? E pregações também. O que eu quero dizer é que a Igreja Católica aqui, ela disse o seguinte, fora da Igreja Católica não há salvação. E ela dizia, quem não tem a igreja por mãe, não tem Deus por pai. Né? E aí a gente fala que tem muito filho que a igreja não tem, Deus tem muito filho que a igreja não tem, e a igreja tem muito filho que Deus não tem. Entenderam, amados, a lógica? Né? Então, a gente precisa entender que o evangelho não cabe nessas coisas. E esses reformadores entenderam que o evangelho ele é livre. O evangelho não cabe em amarras tradicionais. Eles entenderam no primeiro momento e fizeram tudo isso. Lógico que, infelizmente, como eu disse, os homens vão colocando a mão e vão estragando. Então, o que os homens fizeram lá, a gente foi estragando ao longo desses 3 séculos para cá, mais ou menos, né? E aí também a gente está mais ou menos numa situação complicada aí. E aí houve o conflito na reforma após, né, o conflito na Europa, aliás, após a reforma. O período pós-reforma foi extremamente turbulento. As batalhas foram travadas tanto no campo da teologia, como em forças físicas também. Então o pau quebrou mesmo, né? Houve grande perseguição, eu acho que eu falei alguma coisa na semana passada para vocês, lá na França, nos irmãos chamados, era conhecido como huguenotes. Falei para vocês alguma coisa? Não? Semana passada a respeito disso? Os huguenotes? Não? Se falei, talvez vocês esqueceram, mas acho que eu não falei mesmo não. Devo ter falado em outra turma aqui que a gente também está estudando a história da igreja, mas é moderna e contemporânea, né? Então a perseguição dos huguenotes na França. Quem eram os huguenotes? Por que eles eram chamados de huguenotes? Eram cristãos, né, franceses, calvinistas, né, derivado ali da reforma por Calvino lá na França. Eles se reuniam num castelo abandonado lá, que era do antigo rei Hugo. Então era do antigo rei Hugo, eles se reuniam lá e eles foram conhecidos então como huguenotes, né, porque se reuniam nesse castelo aí do antigo rei Hugo. Foram perseguidos e assassinados na França com crueldade muito grande. Foram caçados e torturados, presos, mortos com desumanidade. Então era um negócio cruel mesmo. Então várias foram as razões para essa perseguição. Os caras esses irmãos, eles fugiam para as matas, morriam de fome, eram caçados mesmo, como animais, irmão. O negócio foi feio mesmo. Tá? A gente vai ver aqui o que se desdobrou disso tudo aqui. A faculdade teológica, né, lá em Paris, o parlamento, todos eles contra eles consideravam como uma inovação teológica, né, que havia, mas era reforma. Teve uma rainha chamada lá, Rainha Catarina de Médici. Esse livreto aqui, ó, que eu indiquei para vocês, ó. Bergson, Nildo, vocês que acho que não viram, que foi no comecinho da matéria que eu indiquei, ó, a Reforma Protestante de Abraão de Almeida. Vai falar de alguns detalhes aqui que eu não vou passar para vocês, tá? Esse livreto aqui, ó, tá vendo? Pequenininho, ó, menor do que a minha mão, ó. Mas assim, excelente, muito, muito bom. Livrinho baratinho, 25, 30 conto, alguma coisa assim. Vai falar, inclusive aqui está as 95 teses de Martinho Lutero, se vocês quiserem saber, aqui está as 95 teses. Vai falar de alguns detalhes que eu não vou conseguir passar para vocês, que é muito detalhe. Então, a Reforma Protestante de Abraão de Almeida. Então, vamos lá, amados.
eles começaram, né, a perseguir. Houve essa rainha, no ano 1559, esse governo francês caiu nas mãos dessa rainha chamada de Catarina de Médici, que educava na escola, foi educada nessa escola chamada de maquiavélica, né, do Maquiavel. Estava disposta a sacrificar vidas dos súditos para alcançar a realização das suas ambições políticas. Então, assim, nenhuma novidade, né? Um político querendo alcançar seus objetivos, e aí para matar gente é um detalhe só. Então, ela mandou matar muita gente. Teve um massacre que foi bem emblemático, que foi conhecido como a Noite de São Bartolomeu, né? O massacre de São Bartolomeu, porque aquele dia era dia desse santo. Vocês sabem que a Igreja Católica tem dia para tudo quanto é santo, né? Na verdade, hoje mesmo, eu estou meio desatualizado, mas hoje deve ter em torno de mais de 1.100 a 1.200 santos reconhecidos pela Igreja Católica. Ou seja, para cada dia do ano tem aproximadamente 3 santos que eles comemoram, né? Olha só. Então você tem 365 dias no ano, você tem mais de 1.200, vai dar mais de 3 santos aí. Cada ano que passa vão canonizando mais, né? Então esse dia era do São Bartolomeu. E o que acontece? Essa foi no dia 24, inclusive está aqui, ó, 24 de agosto de 1572, né? Quando 70 mil irmãos em uma noite, amados, foram mortos. Tinha bairros, né, inteiros de cristãos, nessa época lá na França, lá em Paris, bairros inteiros, todo um bairro de cristãos. Então, na calada da noite, lá para meia-noite, os soldados, né, o governo veio com soldados e invadiu as casas, os irmãos tudo dormindo, mulher, velho, criança, doentes, os caras matavam mesmo, mataram, a noite toda, amados. Vocês imaginam um negócio desse? Passar toda a noite lá, da meia-noite às 6 da manhã, 10 da manhã, matando. Diz os historiadores que os guardas, né, os soldados, eles perdiam as forças. Eles não aguentavam mais matar, né? Fisicamente eles iam à exaustão. Então virou um rio de sangue, todo o bairro, vários bairros. Alguns dizem 70 mil, outros dizem 100 mil. Enfim, foi muita gente em uma só noite, mataram milhares de irmãos aí, só para a gente entender como que foi o desdobramento. O negócio não foi brincadeira não, né? E tudo isso que aconteceu. E aí a gente vê a influência também de outros reis, né, também mandando matar um monte de gente, ou seja, era o Estado, era o Império contra esses cristãos aí. Eles, com leis, inclusive, proibiram o protestantismo, né? E aí a gente vai ver um monte de caso, né, em vários países aqui, como eu disse, que a Igreja Católica, ela ainda, né, tinha o poder, porque é aquela questão, ainda se misturava o Papa e os reis. O Papa ainda tinha muita influência política, né? Era o líder religioso ainda também com poderes políticos, né? Ainda nesse tempo. Aliás, até poucas décadas atrás, século passado, ainda havia também essa dinâmica do Papa ainda ser esse cara muito influente na política. Hoje não, ninguém dá muito ouvido para o Papa não, né? Eu digo os políticos, né? Mas aqui ainda havia essa questão. Amados, eu quero concluir essa matéria, quero concluir a aula de hoje, tá? Trazendo para vocês essas informações históricas desses desdobramentos, para que a gente possa entender qual foi a trajetória da igreja lá de Atos dos Apóstolos até esse século XVI, né? Falamos até o século XVI, tá? Como foi toda essa trajetória de pureza da igreja, mistura da igreja, pureza da igreja, e sempre que houve a pureza, houve perseguições, sempre que a igreja se distanciou das escrituras, né? Mesmo tendo o rótulo, tá certo, de Deus, mas estavam longe de Deus, muito semelhante aos judeus, né? A história dos judeus também, essa questão de ter no nome, mas não era. Como diz lá em Apocalipse, em uma das cartas, né? Acho que é a igreja de Sardes, tem nome de que vives, mas está morto. Então a gente sempre percebe esses cuidados aí que a gente tem que ter olhando para a história, e essa é a proposta da matéria. Que a gente não só tenha esse conhecimento histórico, mas que isso sirva para nós como um alerta, como uma advertência
e como esse retrovisor mesmo que a gente olha para ver se de fato a gente está seguindo, né, num caminho diferente, ou se a gente não aprendeu com a lição da história e está repetindo ela, né? Porque isso é tendencioso, amados. Somos nós, homens, que querem muitas vezes enquadrar o Evangelho é como um leão, é indomável. O Evangelho é indomável. O Evangelho não é enquadrado por ninguém. O Evangelho não pode ser domesticado, tá certo? O Evangelho é selvagem. O Evangelho devora, tá certo? Né? Aqueles que querem domesticá-lo, não tem como, porque o Evangelho denuncia o pecado de todos, sem exceção. Então, assim, é a espada, né, de dois fios, que vai penetrando mesmo, corta para todo quanto é lado. O Evangelho não tem compromisso com ninguém. O Evangelho não tem compromisso com líderes religiosos, com pregadores, com professores de teologia. O Evangelho não tem compromisso com tradições religiosas. O Evangelho, ele não cabe em nenhuma proposta de tradição denominacional. Não cabe, não dá, irmão. Ele é muito maior do que qualquer um de nós pode, ainda que seja um Martinho Lutero, ainda que seja um Calvino, ainda que seja um Russell Shedd, ainda que seja um John Stott, ainda que seja quem quer que seja, um Caio Fábio dos anos 80. Vale lembrar, os anos 80. Tá certo? Não tem como. Então, só para a gente ter esse alerta aí e para a gente questionar, né, as igrejas, elas precisam ser... A ideia aqui, amados, eu postei alguma coisinha esses dias aí nas redes sociais, essa ideia que veio da reforma. A igreja reformada sempre sendo reformada, ou sempre se reformando, né? A necessidade de toda a igreja fazer esse exercício, essa reflexão de cortar na carne, de auto se denunciar, tá certo? Internamente, nós que participamos de igrejas evangélicas, a gente sempre deve estar se questionando. Sempre os profetas devem ser, aqueles que pregam, né, dentro da igreja, os ensinadores, devem ser sempre confrontados com a palavra de Deus. Eu não estou dizendo para a gente agora sair na briga, sair na mão aí com todo mundo, né, ficar desrespeitando e tal, mas sempre a gente chamar em torno da palavra, sempre chamar para as escrituras, sempre tudo e todos serem questionados o tempo todo, porque nós não somos confiáveis, irmãos. Eu não confio em mim. Vocês não devem confiar em mim cegamente, nem em ninguém, nem em vocês. Então, nós somos pessoas não confiáveis, porque a nossa natureza ela é inclinada para sempre dar um jeitinho, ainda mais parece que o cristão brasileiro tem esse negócio mais acentuado, né? Dar um jeitinho para adequar as nossas demandas, os nossos desejos, né? Aquilo que a gente entende ser correto, mas nem sempre é. Então, como que eu sugiro que isso seja feito? Aí é outra matéria. Certo? Aí é outra matéria. Chamada Igreja e a Sociedade. Essa matéria aí eu tenho algumas dicasinhas para a gente fazer aí na prática para estar amenizando, né? Aí esses perigos aí. E começamos bem muitas vezes, irmãos. Martinho Lutero começou bem, o Calvino começou bem, os luteranos e os calvinistas que estragaram. Os assembleanos começaram bem, mas o segmento estragou. Os batistas começaram bem, mas parece que teve aí um descambo. Os presbiterianos começaram bem, mas parece também que houve uma politicagem muito complicada e divisões. Então a gente precisa ter muito cuidado e não ter essa soberba, né, teológica, essa soberba de que eu pertenço a tal e tal igreja. Isso é uma bobagem, uma besteira, é um engodo, é uma armadilha. A gente precisa ter muito cuidado e sempre lembrar da história. Meu Deus do céu, a gente tem 2000 anos de alerta. Será que a gente não consegue aprender com os erros dos outros, né? Então fica aí a minha proposta de reflexão. Se você tiver algum comentário, pergunte, aproveite agora enquanto eu molho as palavras. Nada a declarar? Ninguém? Eu não falando do Quaker. Dos Quakers? Não, Nildo, não vou falar não. Sabe por quê? Não. Dos Quakers, dos pietistas, esses são a partir do século XVII, né? Lembra que eu falei que é outra matéria? Não é nem a matéria do bacharel, não, é a matéria do médio, né?
Mas faz o seguinte, mano, eu posso até passar depois até para vocês aí nos bastidores, tranquilo. Mas aqui, acaba mesmo aqui, né? A proposta da matéria que é a igreja antiga e a história da igreja antiga e medieval. Então vai até o ano 1600 aí no limite, 1600. Aí depois que vem os pietistas, vem os quakers, né? Vem os morávios, vem outros grupos, né? Aí tem diversos grupos, muitos grupos aí, e aí vem derivando depois França, Inglaterra e Suíça, se não me falha a memória. São as 3 raízes onde vão derivar as denominações que nós temos hoje. Então, eu posso até passar a árvore genealógica, me lembrei, que eu passo ainda hoje, se vocês me lembrarem, ou amanhã, aí eu passo tudo isso aí, a árvore genealógica. São 3 países. França, se não me falha a memória, tá? França, Suíça e Inglaterra. Essa árvore genealógica, ela vai mostrar de onde surgiu essas denominações que nós temos hoje. A maioria delas, a partir desses 3 países aí que houve, né, muito mais forte a reforma e o impacto da reforma. Aí vocês vão ter muitas informações, inclusive as atuais mesmo. De onde surgiu a Assembleia de Deus, Deus é Amor, Brasil para Cristo, Igreja Nova Vida, essas, né, mais conhecidas aí, tudo mais. Tá? Eu acho que deve ter até lá Universal, né, que é dos anos 80, né? Até os anos 80 a gente chega, 1980 agora, que aí depois não dá conta mais não, que aí agora é uma infinidade, a igreja... Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.